Bom dia, Devocional 5h30, que hoje é sábado, amanhã é domingo, não é 5h30, é 7h20 da manhã. Estávamos aqui ouvindo os testemunhos de tantas irmãs daquilo que Deus tem feito. Deus é aquele que faz milagres grandiosos, mas também é aquele que faz assim, ó, um milagre tão pequenininho, mas é aquele milagre que a gente tanto deseja, tanto sonha em receber. Então, obrigada às irmãs que compartilharam os testemunhos, porque isso aumenta tanto a nossa fé, nos faz estar mais apaixonadas, que Deus é esse, que se preocupa com uma geladeira, com um sofá, e ele não mudou, porque o mesmo Deus hoje que se preocupa com o meu detalhe, com o seu detalhe, com a sua casa, com o seu carro, é aquele que cuidou do povo, lá no deserto, quando o povo falava assim, queria pão, e Jesus mandava pão. Ah, eu queria tanto carne e amanhecia com as codornizes. Ele não mudou. Nessa manhã, a mensagem que nós temos depois desses testemunhos é: se é importante para Deus, aliás, se é importante para você, seja o que for, coisa bem pequena, uma coisa grandiosa, é importante para Ele. Ele é um bom pai. Ele é o nosso papaizinho querido. A Bíblia fala assim: qual é o pai que vê o seu filho pedindo pão e dá uma pedra? Se você é mãe, como eu, você sabe, quando os nossos filhos querem algo, a gente se sacrifica, compra parcelado, né? Se organiza, mas nós temos prazer em realizar o desejo do coração dos nossos filhos. E eu imagino tanto que com Deus não é diferente. Então, vamos, o texto de hoje. Aliás, o tema é, hoje, dia 1º de novembro, tempo de abraçar a colheita divina. Então, nós vamos já começar o mês de novembro com essa palavra profética. Tempo de abraçar a colheita divina. E o texto é Salmo 126. Salmo 126, eu queria fazer a leitura com você. E ele já começa com uma frase tão impactante. Salmo 126, na versão da Bíblia, a mensagem. Parecia um sonho, bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos, sem acreditar, de tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco. Somos um povo feliz. E agora, ó Eterno, age de novo em nosso favor, enviando chuva sobre nossa vida assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente em desespero virão de alegria, vibrarão de alegria na colheita. Queria que você marcasse esse versículo 5. Assim, os que plantaram sua semente em desespero, em outras versões, fala em lágrimas, vibrarão de alegria na colheita. E os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênçãos. E nós terminamos aqui, e eu queria tanto que você guardasse esse Salmo 126 para o seu mês de novembro. Já plantou muito? Eneida, já plantei tanto, com tantas lágrimas. Nós queremos que esse mês de novembro é o mês que você vai voltar com os feixes de alegria. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa manhã tão poderosa. Obrigada porque esses testemunhos edificam a nossa fé. Esses testemunhos, Senhor, prova a existência de um Deus tão bom, de um Deus tão cuidadoso, tão amoroso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de tão perto. O Senhor está aqui na minha casa, nesse meu quarto, e também está aí na casa de cada uma dessas mulheres. Obrigada porque o Senhor se preocupa com aquilo que é importante para o nosso coração. O Senhor é um Deus tão detalhista, desde os antepassados até o dia de hoje. O Senhor não mudou. Obrigada porque o Senhor permanece o mesmo, fazendo milagres nas nossas vidas. Senhor, e esse
tema de hoje tão profético para começarmos esse mês de novembro. Nós cremos que o tempo de colheita, ele chegou. Nós cremos, Senhor, que os campos já estão brancos, preparados para a colheita. Senhor, e naquela área da nossa vida, que nós já choramos tanto, que nós já fizemos tantos momentos de jejum e oração, que já gritamos, Senhor, que a nossa alma já chorou. Nós cremos que nesse tempo, nessa estação, será o tempo de colheita, onde nós iremos vibrar com tanta alegria. Nós iremos, Senhor, gritar e chorar, mas de alegria, não mais de tristeza, para que todo o povo, toda a nossa parentela, toda a nossa igreja, todos os nossos amigos poderão olhar para nós e dizer: grandes coisas o Senhor fez na vida dela, por isso ela está tão alegre. Senhor, nós consagramos essa devocional a Ti. Te pedimos, Senhor, fala conosco nessa manhã de sábado, ministra nas nossas vidas. Usa, Senhor, a pastora Leia para nos ensinar mais um dia para viver essa estação de novembro de um modo tão poderoso. É o que nós já te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pastora. Essa devocional já começou, assim, animadíssima, né, pastora? Bom dia, bonitas. Bom dia, Eneida. Bom dia, gente do ao vivo. Bom dia, gente do YouTube. Hoje, 1º de novembro, e a gente já arrebatada. Aqui eu com pelo de nhoco, pelo de pet. E a gente já arrebatada aí com o que Deus tem feito na vida das bonitas, né? Obrigada, bonitas, que vocês compartilham, que vocês estão abrindo aí a boca para falar o que Deus tem feito. Muito obrigada. Hoje, deixa eu correr aqui para poder falar com você sobre colheita, porque eu quero te mostrar recurso, eu quero te mostrar experiência e quero te dar tarefa. Hoje é um dia que abre portal. Você tem a sensação de toda vez que vira o mês, que você se despede do mês anterior, você dá tchau para uma temporada e está abrindo um novo portal, uma nova chance? Eu tenho. Todas as vezes que o mês começa, eu tenho uma sensação de que Deus está, de novo, me dando oportunidades para eu vê-lo melhor. E agora a gente está, gente, às vésperas do final do ano. Aqui em Brasília, as lojas todas já estão de Natal. E você? Já está de Natal em casa? Pois é, já acabou praticamente o ano, né? E a gente tem visto, eu estava pensando aqui ontem, eu quero te mostrar o que eu ando pensando aqui para você também se inspirar. Quando que na minha vida eu ia imaginar que o ano inteiro ia ser despedido, ia ser vivido com processos direcionados, com temas e com tantas bonitas aqui comigo? Nunca! Aonde que você planejou que você teria, no ano de 2025, um grupo e como você batalhava para ter constância na sua devocional? Você não sabia que Deus tinha isso para você esse ano. E aí eu quero te dar essas chaves de hoje. Hoje o nosso tema é tempo de abraçar a colheita divina. E esse salmo que a Eneida leu na versão A Mensagem, eu vou ler também aqui na outra versão da minha Bíblia, e olha só que lindo que é. Deixa eu ler bem ele aqui na minha versão, porque ele é tão pequenininho. Salmo 126, ele está abrindo, ele está sendo a chave que está abrindo o mês de novembro. Então, eu não sei o que Deus está nos dizendo com isso, mas eu sei que ele está dando para nós um sinal, uma sinalização de que ele está por aqui. E tem coisa para acontecer. E que não é só de lágrima, não, que a lágrima tem uma função. Então, vamos ler aqui, no Salmo 126, numa outra tradução. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por elas, ou por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso existe alegria. Deixa eu ver as caras alegres, deixa eu ver. As caras de brócolis felizes. Ó, grandes coisas fez o Senhor por você, bonita, e por isso você está com essa cara linda aí de alegria. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe, os que com lágrimas semeiam, lágrimas semeiam, lágrimas semeiam, lágrimas semeiam.
As suas lágrimas servem para poder regar a terra e semear e purificar a terra, e regar a terra. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão, com alegria vai colher. Quem sai andando e chorando, você já teve essa sensação de enquanto você anda, você chora? Enquanto você dorme, você chora? Enquanto você toma banho, você chora? É isso aqui. Enquanto quem sai andando e chorando enquanto está lá semeando o coração, a oferta, né? Como a Lili deu tudo que tinha lá na conta dela. Não se preocupe, Lili. Você e todas essas bonitas, e eu me incluo nisso, nós voltaremos com muita alegria, com júbilo, trazendo os nossos feixes de trigo. Amém? Olha aqui o texto de hoje. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Salmo 126, 5. Tempo de abraçar a colheita divina. Hoje, cada uma de nós estamos sendo convidadas a abraçar o que temos cultivado. O que você tem cultivado, bonita, até agora, até hoje? O convite dessa devocional é a gente abraçar o que a gente tem cultivado, semeado e regado durante todo esse ano de 2025. Assim como o agricultor que aguarda a época da colheita após meses de trabalho, chegou o momento de você segurar nos braços os milagres que tanto você espera. Aqueles que foram gerados mesmo em meio a lágrimas. Deus promete que a nossa estação de colheita seja com alegria, e ela já chegou. Pensa nisso aqui agora comigo. Cada momento da sua semeadura, cada esforço, cada lágrima teve um propósito. Está tendo um propósito. Não é à toa, não é em vão. Deus está vendo a sua fidelidade. Ele está ouvindo as suas orações e ele conhece cada momento que você permaneceu firme, mesmo que ninguém tenha visto. Mesmo que tenha sido em silêncio, mesmo que você não tenha feito nenhum alarde, ele está vendo. E ele sabe, bonita, das sementes que você plantou, e ele tem uma promessa para mim e para você. Ele promete que essas sementes virarão uma colheita abundante. Agora é hora de você avançar para abraçá-la, abraçar a colheita, crendo que ele está cuidando de cada detalhe, de cada área onde você perseverou. Você consegue perceber, lembrar das áreas que você perseverou até agora, até esse dia? Pois ele está com você, vendo isso acontecer, vendo isso sendo uma realidade, e às vezes até um padrão. Talvez você esteja cansada e até desanimada, sentindo o peso do esforço de uma longa jornada, mas saiba que Deus não deixa uma só semente esquecida. Ele nos lembra que toda vez que a gente prepara o solo, lançamos e regamos a semente, especialmente se a semente misturada com a água que a gente joga cai as lágrimas. A nossa colheita é garantida. Ele quer que você saiba, bonita, nessa manhã de sábado, o primeiro sábado do mês de novembro, é seu direito colher com júbilo. Amém, bonita? Bonita, tenho tanto que falar, mas vou direto para o nosso recurso. Dia 6 de setembro, nós brincamos juntas de colher, de plantar, dia 6 de setembro. E nós colocamos aqui na nossa devocional a possibilidade de você colocar para fora, visivelmente, semente de feijão, né? Gente, continuo eu na saga dos meus feijões. Estou aqui, ó. Vocês se lembram que para essa colheita eu fiz 2 semeaduras? Quando começou a ter a muda, eu coloquei em 2 vasos. Um eu coloquei longe de mim, para ele ficar lá sozinho, só recebendo água, e o outro perto de mim, ouvindo todas as manhãs a nossa devocional. Pois bem, a que tinha aqui, gente, recebendo as minhas palavras, estavam aqui, e eu tirei ela daqui. Eu coloquei ela lá fora, coloquei ela lá do outro lado. E ela simplesmente estava triste, porque eu coloquei ela longe. E a que estava longe ficou perto. Ô, gente, não brinca com Deus, não.
Ó, olha aqui. Quem ficou perto? O que que deu? Olha isso daqui. Gente, a bichinha não tem nem braço para abraçar essa colheita. Olha aqui o tamanho do trequinho. É pequeno. O galho, nem sei como é que vai ser. Sabe o que que isso me remete? Isso daqui sou eu e você, bonita, nessa manhã de novembro. Aí as pessoas vão olhar e falar assim, gente, mas nem dá conta de tanto que recebe. Exatamente como essa plantinha aqui. E essa daqui, ó, eu estou esperando, já está com um monte de florzinha vindo aqui a colheita. Eu já te falei que eu gosto de brincar com Deus de multiplicação? Gosto. E ele também gosta de fazer isso, porque o processo me ensina muito. Às vezes eu estou sendo levada por palavras que me edificam, e às vezes eu sou levada por palavras que estão aqui e não me deixam frutificar. Qual é a palavra que está abraçando o seu tempo de colheita? Gente, olha o tamanho dessa vagem. Essa vagem aqui parece que ela nem é desse. Deixa eu falar baixo para ela não ouvir. Parece que nem é dela. Parece que é de outra árvore. Assim vão dizer de você. Deixa eu falar baixo para a Leia nem saber que eu penso dela, que ela nem merece isso tudo, porque ela nem é essa Coca-Cola toda. Ih, não estou preocupado com isso. Nem um pouco. Com o que as pessoas estão falando, eu estou esperando o céu falar a meu respeito. E nessa manhã, a bispa está nos convidando para a gente poder abraçar a colheita que você semeou até aqui. Daí eu fiz aqui um exercício que eu quero te convidar para você fazer também. Eu fui na internet, no Google, e fui pesquisar quantos dias de vida Deus me deu até hoje. E eu tenho exatamente 18.824 dias vividos nessa terra, desde que eu nasci, e que eu chorei lá naquele hospital em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Luiz Palmier, chorei, e naquele momento os meus dias estavam começando uma contagem que está até hoje, até o final da minha vida. Dia 18 dias, 18.824 dias. E eu fiquei pensando, meu Deus, é muito tempo, né? São muitos dias, são dias demais. Eu quero que fazer esse exercício. Você já parou para pensar na quantidade de números que Deus já te deu a experiência, a bênção de viver sobre a Terra? Pastora, nunca parei para pensar. Pois é, no Google tem, você coloca lá quantos dias eu já vivi até hoje. Aí ele vai te pedir lá algumas informações, você vai colocar. E nós estamos hoje no 304 dias do ano de 2025. Tanto tempo, gente, tantas experiências, tantas pessoas, tantos recursos, tantas bênçãos, e a gente parada numa pauta? Não, não pode. A gente parado naquilo que ainda não é, com tantas mil coisas que já foram, que serão, que são e que serão. Não, a gente não vai perder tempo nesse mês de novembro. Esse mês de novembro, eu quero te fazer um convite, que você seja intencional na sua gratidão. Porque eu estava aqui pensando, junto com o texto que a bispa traz, e eu fiquei pensando aqui, o que que me faz abraçar a colheita? A primeira coisa que me faz abraçar a colheita é a gratidão. Seja grata, bonita. Seja grata pelo que você tem e pelo que você gostaria de ter e pelo que você não tem. Agradeça. Agradeça o tempo que você já está sobre a terra. Olha aí, o povo já está fazendo o exercício de ver quantos mil dias você tem. A gente é boba, a gente é mimizenta, a gente fica se preocupando com coisas que Deus já disse sim. Sabia que aquela pauta que eu e você estamos aqui angustiados de receber, o céu já disse sim, mas ele está esperando a sua maturidade para poder te entregar? Ô, bonita, se posiciona. É a hora de se posicionar. Esse mês de novembro é o mês que é hora de você olhar para trás e você fazer o balanço do que você já viveu até hoje. Eu não sei se eu já te contei, mas o meu Instagram, ele é o meu portfólio. Algumas pessoas me seguem lá, inclusive você deve me seguir lá, mas deixa eu te contar, eu não estou preocupada com seguidores, eu estou preocupada de registros. Aí sabe o que eu fiz essa noite, antes de dormir? Eu poderia ter ficado a madrugada toda fazendo isso. Eu revisitei desde a primeira imagem que eu postei no primeiro dia de janeiro desse ano. E eu fui fazendo uma revisitação, eu visitei aquilo que Deus fez em todos os meus meses. Aí eu coloquei bem aqui, ó.
essa minha Bíblia aqui, no Salmo 126, eu coloquei cada coisa de cada mês que eu já vivi até aqui. Cada coisa que Deus me deu como presente, como louvor, como colheita. E sabe o que eu descobri? Eu não estou sendo agradecida, eu estou sendo uma ingrata. O meu coração, ele não está entendendo, e eu quero te fazer entender. A gente não está entendendo, não. Aí, os livramentos que a gente recebeu, as provisões que você nem esperava, aquelas que esperava, já é grande demais, não é? Porque você fica pensando assim, meu Deus, entreguei tudo. Me socorre agora, Deus. Só tenho você para o meu socorro. Aí Deus vem e traz, porque isso é o esperado. E o inesperado, gente? O inesperado de uma chuva que você não planejou, de um encontro que você não imaginava, de uma palavra liberada que cai, que entra no teu espírito como uma luva, sobre medida, sobre um abraço, um sorriso, uma amizade. Gente, tanta coisa Deus fez com você até o dia de hoje, e você não pode ficar parado naquilo que ainda não tem. Nós somos ingratas, e eu fico com o meu coração constrangido de começar esse mês de novembro concluindo que eu não fui agradecida como eu deveria. Então, eu quero lhe convidar para que esse mês de novembro, eu e você, a gente tenha um coração agradecido, que a gente tenha o coração de cultivo do agradecimento, da gente poder olhar em volta na pequena coisa, né? Na geladeira que estava ali parada, pifada, e a gente pensando, como é que as crianças vão beber água geladinha? Né? Já toma logo a providência de acessar a vizinha. Ó, se os meninos pedirem água, me socorre. Né? A gente é desses, aí Deus vai e fala assim, não, bonita, foi só um teste, eu queria ver como que está o seu coração. Essa noite eu fui dormir pensando assim, Senhor, onde que está o meu coração? O meu coração está no Senhor ou nas respostas? Os meus movimentos de amor com o Senhor estão nos nossos segredinhos ou está em Ti? Como é se tudo falhar? O que resta? Então, se você está passando por um momento de extremo peso ou de extrema provação, saiba que o que Deus está querendo ver é a sua fidelidade. O que resta, bonita? Se você não tiver marido, se você não tiver filho apoiando, se você não tiver dinheiro, se você não tiver amigas, se você não tiver nada, se só tiver você, o que resta dentro de você? Lágrima? Um discurso triste, chato, lamentoso? O que fica dentro de nós quando tudo é tirado de nós? Como o Jó viveu? O que resta? Olha, por muito pouco, a gente olha para a nossa vida e pensa assim, meu Deus, mas era tão bom daquele jeito e de repente não está mais. Se Deus tirar o que te sustenta hoje, quem será você nessa colheita? O que ele vai colher de você? Quem é você? Quem é a terra que Deus está semeando todos os dias sementes poderosas para poder fazer com que as colheitas permaneçam? Eu amo o livro de João, amo. E lá em João 15:16, diz sobre a movimentação, o processo da planta, da árvore. E a videira, que é verdadeira, que ele fala, ele começa a dar fruto. E ele fala assim, sabe como que você vai ser conhecida? Não é só pelo fruto, não. É por quem permanece, o fruto que permanece. Porque, bonita, olha, daqui a pouquinho essa vagem aqui, ela vai secar. Porque eu estou aprendendo, eu estou do agro, gente, eu sou do agro, eu estou aprendendo a plantar feijão. Pode me contratar, que eu sei plantar feijão. Daqui a pouco, isso daqui que está tão verdinho e cheinho, começa a secar. A primeira vez que eu vi que estava secando, eu falei assim, meu Deus, o bichinho morreu. Aí Gonça, que é a minha diarista, que é da terra, falou assim, não, agora é a hora da colheita. Agora é hora dele dizer que ele está pronto, que ele está amadurecendo. Então, deixa eu te dizer, vai ter hora que você vai estar verdinha, com uma cara maravilhosa, com as folhas viçosas, mas vai ter hora que as suas folhas serão ressecadas, como uma necessidade do processo. Então, eu quero te perguntar, como que você está? Você está como esse galho ressecado? Ou você está assim, viçosa, com esperança, inclusive, dando folhinha e dando aqui, ó,
flores. Pastora, nem tem mais força? Não, cansei, não tenho. Ai, ó, eu tenho ouvido com frequência mulheres me falando assim: cansei desse discurso da palavra positiva. Cansei. Cansei de ficar fazendo só pensamento positivo nas coisas. As coisas não mudam, pastor. As coisas estão no mesmo lugar. E aí eu pergunto assim: mas você está como? As coisas estão lá, não mudaram. Mas você está como? Porque as coisas eu não posso mudar, mas por te ajudar a sair desse lugar, eu posso. Você saiu de qual lugar? Não, não tenho forças, pastor. Já gastei tudo, então deixa eu te dizer. As forças não acabam. Porque as forças não são vindas da sua parte, não são vindas das suas emoções, elas não vêm daqui. Elas vêm do alto. A força, ela é uma manifestação de Deus. Então, deixa eu te dar essa notícia. Se você tem a sensação de que as suas forças acabaram, agora se prepara, que a força do alto, genuína, vai vir. E eu quero fortalecer o seu espírito para vivermos esse mês do novembro, preparando para daqui a pouquinho a gente entrar no advento do Natal e a gente poder declarar que esse foi um ano em que a gente viu Deus de forma tão palpável. Que Deus abençoe, bonita, a sua vida. Que Deus faça você cantar a colheita que você vai ter. E que as lágrimas sejam para poder ser misturadas com a água que você está regando essa terra e que você colha a 100 por um. Que Deus possa ver você, ouvir você e conhecer o seu coração. Você tem a sensação de que Ele te conhece? Às vezes, quando as coisas não estão bem, quando as coisas não estão do jeito que eu gostaria, é a hora que eu entendo que Ele está me sondando no mais profundo da minha alma. Não é ganhando, bonita, que Deus só se manifesta. Porque Ele vai te dar. Ele é um bom pai. Ele vai te entregar. Mas Ele também vai dizer não para poder ver o que resta desse relacionamento. Ô, bonita, esse ano inteiro eu batalhei e tenho batalhado com o meu coração para que ele seja um coração intencional em amor e não em interesse. Eu quero muito que Deus responda as minhas questões, mas eu quero muito que Ele esteja comigo. Eu quero muito que Ele seja a marca da minha alma, da minha vida, do meu espírito, da minha casa, e não os presentes. Os presentes, eles virão, porque Deus, Ele ama dar presente. Mas que os presentes não seja o jeito de colocar o coração naquilo, mas que você possa entender que Deus, Ele faz abundantemente mais do que você pede e do que você pensa. Sabe o que é hoje o dia para você fazer? Hoje é o dia de você olhar para trás. Porque olhar o futuro, a gente já tem feito isso desde o início do ano, né? Agora, meu convite para você, olha para trás, você vai se constranger, porque o meu coração se constrangiu. Aí eu separei a minha vida em 4 partes: infância, adolescência, juventude e vida adulta. Para cada fase, eu estava aqui ouvindo a Lili e a Patrícia, aqui, eu estava escrevendo em cada fase o que eu podia ser grata, o que eu posso ser grata. E eu estou aqui nesse exercício, ó, o que eu posso ser grata na minha infância? Ah, para de ter essa narrativa adoecida. Ah, porque a minha infância foi de escassez. Ah, porque eu fui abusada. Porque Ô, gente, passou. Deus te protegeu, você chegou até aqui. Agora revisita esse lugar das lembranças e leva a presença. Agora você tem a presença para levar. Você antes só levava a dor, agora não. Você leva a luz, você leva cores, você leva tinta. Então, para com essa narrativa que a sua infância foi muito sofrida. Foi sofrida, sim, e foi com propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. E Ele te deu a história que você tem para você poder abençoar vidas. Aí, hoje pela manhã, a gente já acordou lá na Jornada 21 com a Michelle declarando a voz dela lá na Jornada 21 com a primeira palavra desse mês. Ela fala assim: nessa jornada de vencer desafios, eu encontrei pessoas que seguraram o meu braço quando eu estava fraca. Aí eu quero te dizer agora uma coisa. Você sentiu que esse foi um ano de encontrar gente que segurou seus braços quando eles estavam fracos? Agora é hora de você segurar o braço de alguém. Agora é hora de você dar. Para de ficar nesse lugar de só sentar e querer receber. Bora entregar. Esse foi um ano em que você recebeu abundantemente mais do que você pediu e pensou. Aí você fala assim, pastora, mas eu continuo aqui, firme.
orando pelo meu pedido, que eu preciso da resposta de Deus. Eu preciso de uma intervenção da parte de Deus e eu ainda não ouvi. Essa questão que você está ouvindo talvez não seja a mais importante. Talvez não seja a, a parte mais sensível do seu relacionamento. Sabe por quê? A parte mais sensível do nosso relacionamento é o seu amor. Se Deus disser não, bonita, para a sua pauta, o que que vai restar? Ai, nem vou mais naquela devocional. Ai, cansei, orei, jejuei, não vou mais. Ô, gente, todo dia, no nosso grupo, a gente vê mulheres desistindo da jornada. Todo dia. Todo dia a gente vê gente entrando e gente saindo. E eu fico pensando assim, será que essa bonita saiu pelo quê? Não está na fase, não está na frequência? Aí eu quero te perguntar, se nada der certo, se tudo for um não, se Deus disser para você, não vou te dar, o que que você vai fazer? Desistir? O que que você vai fazer? O que que resta no seu amor? Então, esse mês de novembro, eu quero lhe convidar para você cavar fundo e você descobrir qual é a meta, qual é o lugar, qual é a consolidação, a solidez que você tem de amor até o final do ano. Esse mês de novembro é para você poder construir algo palpável e não tem a ver sobre ganhar, tem a ver sobre doar, sobre dar. Então, esse é o mês que você vai desapegar das coisas que você não usa, você vai olhar para as coisas que estão fora de ordem, aquela área da tua vida que precisa do shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Esse é o mês de você botar em ordem. Fecha os seus olhos. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por todos esses tantos mil anos que a gente já viveu. Senhor, já vivi 18.824 dias nessa vida. Obrigada por isso. Obrigada por esses anos de vida que o Senhor me deu. Obrigada porque o Senhor contempla cada uma de nós a cada dia, cada 24 horas que se completa. É mais um dia no calendário da minha vida. É mais um dia lá no depósito que o Senhor tem, na caixinha chamada Leia, em que uma bolinha entra, porque eu tenho a sensação de que cada dia é posto como uma bolinha colorida. E tem lá, dentro do meu pote, 18.824 bolinhas coloridas, com a tua bondade, com o teu livramento, com a tua provisão, com a tua companhia. Quando ninguém mais estava perto, o Senhor esteve. Quando eu não tinha mais para onde ir, o Senhor foi o meu escape. Quando eu achava que tudo ia dar errado, o Senhor me deu uma luz no final do túnel. Quando eu achava que estava sem direção, o Senhor me trouxe pessoas. Quantas vezes o Senhor falou comigo com música? Quantas canções, Senhor, nessa trilha sonora da nossa vida, do nosso relacionamento. Quantas canções, quantas pessoas cantaram e embalaram nossos encontros. Senhor, obrigada por adoradores que escreveram canções poéticas, poesias, forma de música, para embalar muitos encontros que tivemos. Obrigada, Senhor, por cada uma dessas pessoas que não fazem nem ideia de como eu sou agradecida pela vida e talento delas. Obrigada por tantos pastores, por tantos líderes, por tantos amigos e amigas que passaram na minha vida me entregando uma palavra diretiva, um conselho, às vezes uma bronca, às vezes uma chamada de atenção, às vezes chamando a minha atenção para uma coisa que eu nunca imaginei, às vezes me deixando chateada, triste, às vezes até ofendida, Senhor. Obrigada. Obrigada por relacionamentos que o Senhor me permitiu viver. E obrigada por esse mês de novembro, começando como uma chance das novas bolinhas serem postas no meu pote, com intencionalidade de dizer, fizemos juntos, né, Deus? Nós fizemos juntos esse sábado, nós fizemos juntos todo esse mês de novembro, e toda a nossa vida juntos. Senhor, abre os nossos olhos da gratidão, porque às vezes a gente fecha os olhos só focado no que precisamos como necessidade. Às vezes a nossa necessidade grita tão alto. Mas nessa manhã nós queremos olhar para trás, olhar para a nossa história, olhar para aquelas pautas de extremo sofrimento, voltar àquele lugar do abuso e saber que o Senhor nunca nos deixou. Voltar para aquele lugar da escassez, da violência,
aquele lugar da solidão e saber que o Senhor estava lá, escrevendo cada história, cada página, cada linha. Obrigada por tantas mulheres que seguraram os nossos braços. Algumas saberão, porque nós diremos, e outras não farão ideia. Tantas mulheres, Senhor, que o Senhor levantou nessa nação e fora dela. Quantas vezes Joyce Meyer foi a palavra que me ergueu? Quantas vezes a Bispa Dirce, sem ter ideia, me ergueu com palavras? Quantas vezes o testemunho de uma bonita aqui nessa devocional trouxe no meu espírito uma renovação da fé? Quantas vezes a minha Sofia, o meu marido, Senhor, amigos da faculdade, pessoas que estão na minha jornada, o meu discipulado, foram as vozes que o Senhor usou para que eu não perdesse o caminho. Senhor, não nos deixe nos perder. Não nos deixe perder em busca das respostas. Não nos deixe perder, Senhor, no meio do ucu-vucu da carência, da escassez. Não nos deixe nos perder, que a gente tenha sempre a companhia da sua mão sobre nós, nos abraçando. Nesse primeiro dia do novembro, nós queremos abraçar as colheitas, queremos entregar a colheita e queremos reconhecer o dono da colheita. Colocamos o nosso coração diante do teu altar e tiramos dele todo o peso que estava invadindo enganosamente a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. E lhe entregamos tudo que vamos viver nesse mês. Algumas já temos a palavra profética para caminharmos juntas, Senhor. E algumas estabelecerão aquilo que viverão contigo. E obrigada, muito obrigada pelo amor infinito que o Senhor tem por cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bonita, sabe a sensação que eu tenho? Que muitas de nós entramos nessa devocional hoje com o coração muito pesado. Eu não sei o que você anda passando e nem preciso, na verdade, saber. A única coisa que eu preciso te dizer é: ele não te abandonou. Você não está só. A sensação que eu tive ao terminar essa oração foi que muitas de nós deixamos no altar um peso, um fardo. É como se a gente tivesse pedras amarradas em nós e a gente, nessa oração, tirou dos ombros um peso que estava no seu ombro, na sua vida, no seu pensamento, na preocupação. Deixa eu te dizer uma coisa, esse mês de novembro, quanto mais você der para ele, mais ele vai lhe entregar. Não é sobre ficar sentada esperando ele responder, é sobre você ser ativa e entregar. Entrega. Entrega mais seu tempo, entrega mais os seus recursos, entrega a sua família. Pastora, já fiz tudo isso, já fiz tudo, não tem nem mais o que entregar. Tem que entregar a sua dura cerviz, a sua justiça própria, os seus pensamentos, entregar as suas opiniões. Ô, gente, o que é a nossa opinião na fila do pão da eternidade? Ontem eu vivi uma situação na faculdade e eu falei assim, não, para, que coisa estranha, não, eu estou com a razão. Aí eu vim no caminho pensando assim, desde que dia que eu acho que a minha vida é regada, é regida pelo que eu acho? Não, não é, para. Aí eu fui reprogramar minha mente, falar assim, Deus, parece que eu tenho razão, né? Mas eu não quero ter razão, não, eu quero ter paz. E eu não estou em paz. O que adianta ter razão e não ter paz, Senhor? Nessa manhã, Deus, eu quero, junto com as minhas irmãs, ter paz. E se a paz custa a minha razão, eu entrego a minha razão, a minha opinião, porque eu quero viver o que o príncipe da paz declara. Amém? Que esse peso que saiu dos seus ombros, depois vai lá no meu privado me contar que essa sensação foi sobre você, sobre mim, porque eu tive essa sensação física de acabar de orar por você, de orar junto aqui com a gente e ter a sensação de que a gente estava junto, tirando um peso dos nossos ombros. Que Deus abençoe seu novembro, que Deus abençoe a sua vida, que nesse primeiro dia do novembro você tenha muito mais que dar do que receber. A Bíblia fala assim, melhor é dar do que receber. Bora descobrir isso na prática? Bora fazer o desapego da roupa que você não usa mais, do sapato das crianças, do brinquedo que as crianças não brincam. Bora
pegar aquele monte de pote da gaveta que só enche entulho lá na sua cozinha, bora desapegar? Bora olhar aquilo que não está mais servindo para você e abençoar pessoas? Bora trazer o novo de Deus, porque esse é o mês de entrega e não só de recebimento. Que esse mês seja um mês para você terminar esse ano com o saldo da presença abraçada a você. Amém? Deus abençoe você, bonita, do YouTube. Deus te guarde, te abençoe. Feliz mês de novembro.